meu povo! Talvez você não saiba, mas eu produzo muito conteúdo no TikTok. E por lá eu fiz uma série de 4 partes falando todas as evidências que, na minha opinião, apontam que o que Jill e Chris sentem um pelo outro é muito mais do que uma simples amizade e parceria de trabalho. Na verdade, eu tenho uma teoria bem embasada com várias evidências que mostram que, na verdade, é muito mais que isso. Então, a seguir eu vou estar colocando cada uma dessas partes aqui para vocês assistirem. Vocês vão ver que é tudo um quebra-cabeça que aponta pela mesma coisa. Cenas de jogos, files e o mais recente filme Resident Evil Death Island, que traz a participação desses dois ícones de novo pós Resident Evil 5. E eu fiquei muito feliz. Então, aproveitem e assistam aí esses 4 vídeos e me segue também lá no TikTok, que lá eu faço live e tem muito mais conteúdo sobre Resident Evil e cultura pop. Então é isso, fiquem aí com as partes e me digam nos comentários o que vocês acham disso. Tchau! O jogo começa com, tanto no original quanto no remake, com ali o helicóptero do Alpha Team dos Stars sobrevoando ali a floresta de Raccoon City, para tentar investigando ali, né, o paradeiro do Bravo Team. E primeiro a gente tem a voz da Jill, porque é uma voz feminina e ela era a única mulher da equipe, falando Luke Chris. Não é Luke Captain, Barry, Brad, Joseph, não. É Luke Chris. Então ali, né, a pessoa que ela tem mais proximidade, talvez, não sei. Mas seguindo, beleza, eles descem, pousam lá na floresta, começam a investigar as coisas, o Cerberus ataca o Joe. No original, o Chris ele vira pra Jill e fala: Jill, entra naquela casa! E no remake tem um momento que, na hora que o Cerberus ataca o Joseph, a Jill, ela mira a arma, mas ela fica extremamente chocada com tudo que ela tá vendo ali, tipo, o que tá acontecendo. E o Cerberus começa a vir na direção dela, ela ainda está em choque. O Chris aparece, salva ela, pega ela do chão e fica correndo com ela assim do lado. É só muito bom. Até aí, a gente já tem estabelecido que eles se importam muito um com o outro, que eles confiam um no outro e que eles cuidam um do outro. Eles entram na mansão. Caso você tenha escolhido jogar com a Jill, o Chris, ele desapareceu. Ele não entra na casa, entra apenas Jill, Wesker e Barry. Na hora que eles entram na casa, a Jill já percebe, cadê o Chris? E ela já começa a voltar em direção à floresta para ir atrás dele. E o Wesker fala: amada, não. E daí escutam um barulho do tiro, Jill e Barry vão investigar, o jogo segue. Se você tiver escolhido jogar com Chris, entra na casa Jill, Wesker e Chris. Quem desapareceu foi o Barry. E daí eles escutam um tiro e o Chris vai sozinho investigar. E antes do Chris ir, a Jill pega e chama ele, né? Chris, take care. Tipo, se cuida. Mas, cara, assim, o tom de voz dela, o olhar dela, assim, de tipo, por favor, Chris, não morra, mozão. É tudo. É aquele que você tá ali jogando com o Chris, o jogo segue. Ele encontra o Wesker 2 vezes ao longo do jogo. E qual é a primeira coisa que ele pergunta? Cadê a Jill? Onde tá a Jill? Você viu a Jill? Sendo que, a princípio, a pessoa que tinha desaparecido era o Barry, e ele não tá nem aí. Barry que lute. O Bravo Team, que é a equipe que eles foram procurar também, que lute. Um monte de gente desaparecida, um monte de gente já morreu. O caos. E a preocupação do Chris é: cadê a Jill? É a pergunta que ele faz as 2 vezes que ele encontra o Wesker. Você viu a Jill? Você sabe onde ela tá? Você tá ali jogando com o Chris. No final do jogo, você encontra a Jill ali na prisão. Quando o Chris vai tirar a Jill da prisão, ela o abraça. E caso você esteja jogando com a Jill, quando a Jill vai tirar o Chris da prisão, ela toca no braço dele. E o jogo não costuma mostrar contato físico entre os personagens. Tem ali o beijo de Leon e Ada no Resident Evil 2, tem ali Leon e Angela, enfim, mas no geral não costuma mostrar contato físico. E ali ainda era o primeiro jogo. E mesmo se mostra contato físico, não é uma coisa assim que demonstra tanto cuidado, sabe? Como um abraço, um toque no braço, demonstra uma coisa assim tão
carinhosa, sabe? Tão terna. Eles são tudo pra mim. Não sei se eu já tinha dito isso, mas esse jogo ele tem vários finais. E um dos finais, né, um dos mais tradicionais, a Jill, ela deita no ombro do Chris pra repousar, pra dormir, pra descansar. Tem também um final que apenas existe no Resident Evil 1 original, o de 96, que é quando se salva apenas Jill e Chris, que eles estão sentados no chão do helicóptero e a Jill repousa a mão assim em cima da coxa do Chris. Ela coloca a mão em cima da perna dele e ele segura a mão dela e eles ficam ali de mãos dadas. E tem também um final que se salva apenas Jill e Barry. É um final que o Chris ficou pra trás, ninguém sabe o que aconteceu com ele. E nesse final, a Jill e o Barry, eles estão ali, né, indo embora. E o Barry pega uma foto e a Jill pergunta se é a esposa dele. E ele fala, sim, é minha esposa e minha filha, elas estão me esperando, enfim. E daí o Barry pega e fala, nossa, Jill, desculpa, né, tal. E ela fala, não se preocupe, eu sei que ele tá vivo. Então, assim, de quem que ela tava falando com aquela voz tão esperançosa, aquele olhar esperançoso? Eu sei que ele tá vivo. Vamos lá, o Barry tava ali, o Brad tava ali. O Joseph, ela viu morrer. O Wesker, ela viu morrer. Ela viu o corpo do Forrest morto, ela viu o Enrico morrer, ela viu o Richard morrer. De quem que ela tava falando? Eu sei que ele tá vivo. Daquela forma, sabe, tão assim carinhosa. Era do Chris, gente. E aí eu vou mais. Por que que o Barry, que era uma pessoa que os conhecia tão bem, que trabalhava com eles, que era da mesma equipe, que já conhecia o Chris antes dos Stars, falaria pra Jill, depois de olhar a foto da família e de falar que a família estava esperando ele, viraria pra Jill com um Chris desaparecido e pediria desculpas pra Jill por estar falando da família. Depois que eles saem da mansão, tem toda aquela coisa que ninguém acredita neles. E existe um diário da Jill no Resident Evil 3. Nesse diário da Jill, tem ali um momento que ela cita que o Chris tá muito estranho e depois um outro dia, ali em agosto, ela fala que o Chris chamou ela pra ir na casa dele. Vamos lá, você não chama alguém pra ir na sua casa se você não tiver uma certa intimidade, né, com a pessoa. Mas ela fala que é meia-noite. Você não chama alguém para ir na sua casa meia-noite se você não for muito, muito íntimo daquela pessoa. E ainda assim ela fala que ele a levou pro quarto dele para mostrar as investigações que ele estava fazendo a respeito da Umbrella. E ainda mais, você até convida algumas pessoas para ir na sua casa meia-noite, né? Meio difícil você ligar para uma pessoa para falar para ela ir lá e ainda assim levar pro seu quarto. E o Chris fez isso, chamou meia-noite e levou pro quarto. Então, assim, é muito claro toda a intimidade que eles têm. E o meu bebê acordou, só um minuto. E no próprio Resident Evil 3 também tem alguns epílogos dos sobreviventes de Raccoon City, o que se sucedeu com eles. E eu vou ler, eu peguei no site do Review, ok? Eu vou ler o epílogo da Jill. Tem a versão ocidental e a versão oriental. Na versão ocidental, ela diz: após escapar da cidade, Jill partiu para se juntar a Chris Redfield. No entanto, tudo que ela encontrou foi um esconderijo vazio no apartamento dele. No chão estava a faca dele. Jill saiu sem hesitar porque ela acreditava que Chris ainda estava vivo. Ela ia procurar por ele até encontrá-lo, então eles poderão dar um fim à Umbrella. Ok, essa é a versão ocidental, né, ali da Jill, fazendo o combinado de indo atrás do Chris, mas ela encontra a faca dele e ela fala, não, eu vou atrás, vai dar tudo certo. Mas tem a versão oriental, que é muito mais profunda. Vamos lá. Jill deixou a cidade depois do incidente para se unir a Chris Redfield. Entretanto, quando Jill chegou, o esconderijo dele estava vazio. No chão, a faca de Chris refletia uma imagem pálida. Jill deixou o lugar vazio sem hesitar. Ela sabe, ele está vivo e eles vão se reencontrar. Ela jurou ao seu parceiro.
Bom, pra quem não sabe, o jogo ali começa com a Jill e o Parker, o parceiro dela, fazendo ali, né, o trampo deles de boa. E quando ela descobre que o Chris tá em perigo, ela imediatamente vai atrás do Chris. Larga o trabalho e vai atrás do Chris. E falando no Parker, a gente pode ver também que o jogo inteiro, ele parece um tanto desconfiado de que existe algo mais entre a Jill e o Chris. E paralelo a isso, a gente tem o Chris com a Jéssica, que é a nova parceira dele. E da mesma forma, quando o Chris descobre que a Jill está em perigo, ele para tudo imediatamente e vai atrás dela. Ai, mas o Chris só liga para trabalho. Ai, mas o Chris só quer saber de trabalho. Ai, porque o Chris não liga para nada. Pois quando ele sabe que a Jill está em perigo, ele larga o trabalho para ir atrás dela. E a Jéssica acompanha, né? Fazer o quê? E a gente pode ver que o tempo todo ele dá tiradas na Jéssica. E a Jéssica, ela não só dá em cima dele descaradamente, como ela fica trazendo a Jill à tona na conversa, né? Perguntar, você confia em mim como você confia na Jill? Enfim, todas essas coisas. E existe também um file de uma entrevista da Jéssica com a Excella, que ela joga meio que um shade na Jill. Então, assim, aí tem coisa. E uma coisa muito interessante, que eu nunca tinha parado pra prestar atenção, até que eu vi uma pessoa comentando isso no YouTube, é que a gente pode ver que o Chris tá sempre apressando a Jéssica. Jéssica, vamos! Jéssica, come on! Jéssica, não sei o quê! Ele nunca espera ela, ele sempre vai na frente e ela que acompanha. Agora, quando o jogo ali, ele se encontra com a Jill e ele começa a andar com a Jill, ele sempre espera a Jill. Pode reparar. Um momento também de Resident Evil Revelations, assim, que eu berrei a primeira vez que eu joguei, é que tem um momento ali que o Chris e a Jéssica estão no helicóptero e o Chris tá mexendo no notebook e tal, né, super empenhado em achar a localização da Jill e do Parker, e a Jéssica tá lá falando com ele, e daí tem um momento que ela fala, tipo, nossa, mas você tá me ouvindo e tal, e o Chris super focado ali, concentrado, ele fala, muito introspectivo, assim, dentro aqui do coraçãozinho dele, nós vamos te encontrar, Jill, eu prometo. E daí aparece um troféu, nós vamos te encontrar, Jill. Mas eu gritei tanto quando eu vi esse troféu, nós vamos te encontrar, Jill. Vocês têm noção do surto que foi. E assim, daí, como se tudo isso não bastasse, porque assim, a gente junta com tudo que eu disse na parte 1, junta com tudo que eu disse até agora, mas como se não bastasse, tem um momento ali que os quatro se encontram, né? Jill, Chris, Jéssica, Parker ali no navio, e o navio dá aquela chacoalhada, e a Jéssica se joga em cima do Chris, que pega e tira ela de cima. E daí o Chris e a Jill seguem, e a Jéssica resmunga com o Parker, né? Falou, nossa, ele não entende a dica, né? Ele nunca se toca. E que saco! E daí o Parker simplesmente vira e fala o seguinte: talvez ele já seja comprometido, Jéssica. Honestamente, depois dessa, eu só faltei sair correndo, gritando na rua que só o Galvão é tetra, é tetra. É Valleyfield! Foi só isso que faltou eu fazer. Porque, assim, gente, o Parker, que, novamente, trabalhava com a Jill, trabalhava com o Chris, conhecia os dois, via a dinâmica dos dois, ficou o tempo inteiro bem desconfiado da dinâmica de Jill e Chris, simplesmente vira pra Jéssica olhando pra Jill e Chris e fala, talvez ele já seja comprometido, Jéssica. Mano, honestamente, mais Canon do que isso, só se eles beijassem na boca. Só. Inclusive, Capcom, quero. E assim, pessoal, se vocês analisarem todo o contexto novamente, tudo que eu falei na parte 1, com todo o contexto do Revelations, você vê que eles estão sempre cuidando um do outro, que eles sempre demonstram muita preocupação e carinho um com o outro, eles estão sempre se protegendo. Tem um momento específico que a Jill e o Chris se separam por um vidro e aparece um monstro onde a Jill tá, e o Chris fica em desespero porque vê ela em perigo, ele bate no vidro assim, em desespero, porque a Jill tá em perigo. Então, assim, gente, ai, mas é por causa da amizade e tal. Gente, juntem todas as peças. Vocês nem precisam juntar todas as peças, porque eu já juntei. E analisem. Não tem como, sabe? Não tem como você falar que não tem algo a mais aí.
Então, vamos começar falando do Lost in Nightmares, que vem antes de Resident Evil 5, que é ali que mostra apenas a Jill se sacrificando para salvar a vida do Chris, né, do Wesker. O Wesker tá lá pra matar ele, a Jill, não! Gente, o olhar de desespero dela, sabe? De ver o Chris em perigo. Meu Deus do céu, é tudo! E daí, beleza, né, ela vai lá e salva ele. E o Chris passa alguns anos achando que a Jill tá morta. Porém, ele começa a desconfiar, né? Ele começa a achar que pode ter informações sobre ela na África. Então ele pega e vai lá pra Kijuju. E aí sim começa Resident Evil 5, onde a gente vê um Chris muito sentido, muito traumatizado e com muita dificuldade de ter uma nova parceira, né? No caso, a Sheva, maravilhosa também, por conta da perda da Jill, da Jill. By the way, eu nunca caí na fake news da Jill morta, vocês caíram. Enfim, voltando aqui pra Valleyfield. Enfim, a gente vê, né, em muitos momentos, o Chris ali, tipo, o pau tá torando. E a pergunta dele é o quê? Where's Jill? Tanto que a Excella fala, você é um disco quebrado, meu Deus, chega de falar dessa mulher. E mandam ele voltar, mas ele não volta, ele não desiste, porque ele sente que ela tá viva. Inclusive, eu amo aquela cena que ele tá contando a história pra Sheva. E daí, acho que ela pergunta, você tem certeza que é ela? Alguma coisa assim, não lembro. E ele fala, we were partners. Mano, é tudo pra mim. Enfim, e daí o jogo vai seguindo, né? Todas as coisas vão acontecendo, até que chega, assim, na cutscene hino. Essa sequência, gente, não importa quantas vezes eu vejo, eu vou surtar. Que é ali o momento que aparece o Wesker himself. E depois ele revela, né, a Jill lá. E, gente, ai, essa cena é tudo. E o Chris indo, né, pra cima dela. E, enfim, daí começa o quebra-pau e Jill socando todo mundo. E o Wesker tem toda aquela batalha. E a gente vê um momento, assim, que... Ai, como que eu amo aquele momento. É o momento ali que o Chris, a Jill tá quase quebrando o braço dele. E ele começa, Jill, por favor, sou eu, Jill, não sei o que lá. E daí ele fala, Jill, acorda. Da hora que ele fala assim, wake up, Jill Valentine. Ele fala o nome completo dela, assim, com tanta propriedade. E ela começa a acordar, Chris, não sei o que. Ai, é só muito lindo. E ela revela que ela tá com a aranha robótica no peito e tem toda a batalha ali pra tirar. E você quase fica com tendinite do dedo, mas dá certo. Acontece, você consegue tirar. E toda aquela cena é só muito linda, sabe? A troca de olhares deles, a forma da Jill falando, I'm so sorry. E ela manda ele ir, o Chris tipo, não, eu não vou. Aí tipo a Jill, Chris, o mundo depende disso. E o Chris, tô nem aí, eu vou ficar aqui com você. Mas por fim, ela consegue convencer, ela falando pra Sheva cuidar dele. É muito incrível. E eles vão, e ela desmaia ainda pensando nele. Gente, honestamente, assim, se você nunca jogou Resident Evil 5, procura as cutscenes no YouTube, sabe? É uma coisa assim tão profunda, a forma que eles se olham, o tom de voz com que eles falam um com o outro, sabe? É muito, muito lindo. E daí, enfim, né, tem uma DLC da Jill também, a Desperate Escape, e depois eles se reencontram ali quando a Jill ajuda eles a matarem o Wesker, e também tem outra troca de olhares ali no helicóptero, mas infelizmente a Jill tá sumida desde então. Capcom, passou da hora de resolver isso, né, da Jill aparecer. Temos um e-mail dela pro Barry, né, que ela fala que ela tá sendo tratada. Porém, nós temos um e-mail do Barry pro Chris, onde ele fala que ele descobriu, ele ficou sabendo que a Jill tava viva e que ele ficou muito feliz por isso. Mas tem um trecho desse e-mail do Barry, lembrando, gente, o Barry que conhecia eles há anos, que trabalha com eles há anos, que tem tudo aquilo que eu falei da parte 1, pra quem não viu, só procurar a parte 1 aqui pra assistir, que tem tudo isso. Ele fala, eu sei que agora que a Jill voltou, vai ser difícil pra vocês se entenderem, mas vocês vão conseguir. Então, por que ele tá falando dessa forma, sabe? Olha, agora que a Jill voltou, vai levar um tempo pra vocês se acertarem. Tipo, é o Barry falando, sabe?
não tem como não imaginar alguma coisa além de eles terem um relacionamento, sabe? Com isso, não tem como. E fora também, né, alguns arquivos que mostram que após tudo isso, o Chris, ele parou de ir para tanta missão e ficou mais ali na base. Por quê? Será que não é porque ele queria ficar perto dela durante a recuperação? Vou jogar aí no ar. O filme se passa em 2015, ou seja, 6 anos desde a última aparição da Jill, né, canônica cronológica, que foi em Resident Evil 5, que se passava em 2009. Então ali em 2015, a Jill voltou à ação há pouco tempo, pelo que é explicado ali. Não entra muito profundamente nisso, mas dá pra ver que ela ainda não tá 100% psicologicamente, ela ainda se culpa, ainda tem essas questões, por isso ela está sendo um pouco irresponsável e demonstra o tempo inteiro o Chris, que além de parceiro, amigo, né, desde muito antes da franquia começar, né, porque eles já estavam ali nos Stars, está sempre muito preocupado com ela. A gente tem ali aquele primeiro momento que eles estão em uma missão juntos, e o Chris pedindo pra ela esperar e ela indo de uma vez, e ele falando no comunicador, e demonstrando ele o tempo inteiro super preocupado com ela. E depois tem uma conversa do Chris com a Rebecca que eu amo e que ele fala, né, o quanto ela tá sendo descuidada, irresponsável, o quanto ela não tem culpa de nada, mas a Rebecca pega e fala que pra ela entender aqui ainda não tá 100% certo. Mesmo depois, quando eles têm aquela conversa no stand de tiro, né, Jill e Chris, que o Chris novamente tá tentando colocar um pouquinho de juízo na cabeça dela, ela não quer ouvir. Dá pra ver também que o Chris manda ela escrever um relatório sobre o que ela fez e que é como se fosse um castigo, porque ele tá querendo muito colocar ela nos trilhos novamente, algo nesse sentido. Mas enfim, né, algumas coisas acontecem, a Claire aparece lá pra eles poderem ir pra missão. E tem um momento que eu amo, que a Jill fala o quanto a Claire e o Chris são teimosos, mostrando o quanto ela os conhece. Ela não conhece apenas o Chris, ela conhece também a irmã do Chris. Então isso mostra o quanto eles são próximos. Lá no remake de Resident Evil 2, já tinha uma carta, né, que o Chris falava, ó, Jill, se a Claire procurar por mim, pode falar pra ela que eu estou bem. Então elas já se conhecem há muitos anos. E assim, não sei se você trabalha ou estuda, mas você conhece os parentes dos seus colegas de trabalho? Ou você só conhece de fato, conhecer de fato, de ser próxima daqueles que você tem muita proximidade? Outra evidência é quando nós chegamos ali, que eles estão ali em Alcatraz, né, ali dentro da prisão, e a Jill dá uma reclamada dos turistas, e a Claire, gente, o tom de voz dela, o jeito que ela fala, tipo, ah, então tá, né? Eu vou seguir por ali e vocês dois podem seguir juntos. Vocês vão pra lá. Eu fiquei, Claire, você tá querendo deixar ele sozinho? Claire Redfield, se você sabe de alguma coisa, você fale agora, mulher. Enfim, começa a confusão, o pau começa a torar, né? E zumbi, escalando coisa, aí tiro pra lá, tiro pra cá. Eles acabam se perdendo, né? A Jill, ela cai e a Claire e o Chris estão juntos. E desde o primeiro segundo, o Chris, eu preciso encontrar a Jill. Isso é desde a mansão, porque desde a mansão, toda vez que ele via o Wesker, era pra perguntar da Jill. Teve Revelations 1, teve Resident Evil 5, esse homem só quer saber da Jill. E a Claire, espera, e o Chris, não, eu tenho que ir atrás da Jill, ela tá sozinha, eu preciso encontrá-la. Enquanto isso, a Jill encontra com o Leon. E é muito importante pontuar que o Leon, ele sempre teve aquela coisa de ser o galanteador, né, ali de Resident Evil. Ele tá sempre interagindo com mulheres, rola alguns flertes, alguns olhares. Mas com a Jill não teve nada. Zero, absolutamente nada. Ele sempre tratou a Jill com muito respeito desde o princípio. Não existe nenhum flerte, nada. Quando eles estão ali no meio da luta, que acabam se tocando, né, tipo, segurando pra não cair, esse tipo de coisa, é aquela coisa, tipo assim, segurou, soltou. Tem até o momento que o Leon pega na mão da Jill, assim que acaba, a própria Jill solta da mão dele, não tem nada, absolutamente nada. Tem até o momento que o Chris fala pra Claire, né, ó, pega aqui o médico e vaza. E a Claire, e você? Eu preciso encontrar a Jill. E quando o Leon e a Jill encontram o Chris e a Claire ali na cela,
mostra um cuidado, né, que a preocupação da Jill com o Chris, que tá ali infectado. E o Chris tá infectado, morrendo na cela, mas sabe o que ele fala quando ele vê ela? Jill, você tá bem? Enfim, aí chega o chato do vilão, tem todo um falatório, o Leon joga granada, depois a Rebecca chega, e na hora que a Rebecca chega, ela fala, então, eu encontrei a Jill e o Chris. Jill? Ela tá bem? Jill, alguém falou Jill aí? E depois, quando tem um momento ali, Vingadores, em que todos eles se encontram e começam a lutar juntos, tem alguns momentos de parceria com Jill e Chris que enche muito o coraçãozinho de alegria, sabe? Porque eles estão sendo muito parceirinhos, né? O Chris chega com a Rocket Launcher, excuse me, a Jill, he's all yours. E todos os momentos em que passar a mão pro outro e um momento assim que eu dei gritos. Foi ali quando a Jill tá escorregando e logo aparece o Chris e segura ela, igual ele segurava no 5. Foi muito incrível. E o melhor dessa cena é que, diferente do Leon, né, que segurou pra não cair, já soltou, a própria Jill desfaz o contato físico, ele continua segurando a Jill por um tempo. Tem um momento específico que o Leon tá do lado da Jill e o Chris chega, o Leon vai lá pro outro hemisfério, entendeu? E, enfim, aí eles vencem, né, tudo, e chega no final que tem essa daqui que eu amo, que o Chris tá muito feliz por ela ter voltado à ação. E o legal também dessa cena é que estavam todos os 5 ali reunidos. E do nada, o Leon, a Claire e a Rebecca, parece que eles meio que trocam os olhares e começam a sair. E me lembrou muito, sabe quando tem aquele grupo de amigos e que tem 2 amigos que vocês sabem que estão se paquerando e você quer deixar eles sozinhos? Me lembrou muito isso. Então, Resident Evil Death Island veio aí para corroborar ainda mais na teoria de que Chris e Jill se amam sim. Tem coisas a mais além de uma parceria profissional lá sim. Se você não tá convencido, você pode ver as outras partes. Eu vou deixar a parte 3 linkada aqui e daí você vai achando as outras partes e vai assistindo, porque assim, gente, não tem como negar. Agora deixa aqui nos comentários o que você pensa desses dois e desse assunto. Curte esse vídeo e me segue para não perder os outros. Tchau!